Ei, meus amores, tudo bem? Aqui é a professora Eliane e aí a turminha do 5º ano da Escola Municipal Mary Maria de Aquino, Rede Municipal de Educação de Ubá. Vamos lá? Para a nossa 7ª aula do caderno 6. E o nosso tema continua sendo discurso direto e discurso indireto. Nas habilidades de hoje, nós vamos perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido de verbos de enunciação. Enunciação, enunciar, quer dizer apresentar, estar antes, tá? E se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto. Diferenciar discurso indireto e discurso direto, determinando o efeito de sentido de verbos e enunciação. E explicando o uso de variedades linguísticas no discurso direto quando for o caso. Nossa, complicado, né? Não, super fácil. Vamos junto. Discurso direto e indireto. O discurso, ou seja, a forma pela qual o narrador opta para nos contar a história, também atua como elemento de tamanha importância, podendo ser de forma direta, retratando as falas dos personagens, tais como elas ocorrem, de forma indireta, justificada pelo fato de o narrador se colocar no lugar dos personagens e nos revelar o que ocorre, bem como pode ser de forma indireta livre, havendo uma fusão dessas duas formas. Então, discurso direto, indireto ou indireto livre, que junta os dois. Vamos observar aqui. Nós já vimos a aula passada, a aula 6, também foi sobre discurso direto e indireto. Então, vamos resolvendo os exercícios juntos para a gente poder colocar em prática o que a gente já aprendeu na aula anterior e dar condições a vocês de fazer as atividades do caderno pedagógico. Vamos junto. Leia o trecho a seguir, no qual identificamos o emprego do discurso indireto. Então, o mundo atual foi criado. Contra a vontade de Ra, Jeb e Nut casaram-se. Ra ficou com raiva e ordenou a Shu que fosse separá-los, o que ele fez prontamente. Como poderíamos reescrever esse trecho transformando a parte destacada em discurso direto e mantendo a mesma ideia do texto original? Já vimos que o discurso direto é caracterizado pela presença do travessão, porque é a fala direta do personagem, né? Então vamos ver aonde a gente consegue identificar isso? Vamos ver a letra A. Então, o mundo atual foi criado. Contra a vontade de Ra, Jeb e Nut casaram-se. Ra ficou com raiva e indagou a Shu. É possível separá-los? Ele indagou, gente. Olha a palavrinha que a gente encontra aqui, olha. Ele indagou? Não, ele ordenou. Então, aí mudou o sentido, né? Então, essa aqui não. Antes de passarmos para a segunda aqui, olha, vocês perceberam o uso das aspas aqui? Então, lembra que a aspa representa a fala de outra pessoa? Então, no texto, quando eu tenho a aspas, ela pode estar substituindo o travessão dessa forma aqui, olha, tá vendo? Porque eu tenho a fala direta do personagem, mas ela está colocada entre aspas. E as aspas aí identifica que essa fala foi feita diretamente pelo personagem, porque pertence a outra pessoa, é uma citação, se refere à fala de outra pessoa, ok? Então, nós não vamos ter a presença do travessão, mas tivemos a presença das aspas. Vamos para a letra B. Então, o mundo atual foi criado. Contra a vontade de Ra, Jeb e Nut casaram-se. Ra ficou com raiva e ordenou a Shu. Muito bem, tá igualzinho aí, né? Vá separá-los. Olha aí a aspas, Então, isso aqui indica que essa fala é de quem? Do Ra, não é isso? E Shu prontamente atendeu ao pedido de Ra. Aqui, o que ele fez prontamente. Por enquanto é essa aqui, hein? Vamos ver se a letra C tem alguma coisa mais aplicável. Vamos lá. Então, o mundo atual foi criado contra a vontade de Ra. Jeb e Nut casaram-se. Ra ficou com raiva e ordenou a Shu que prontamente os separassem. Ficou igual lá de cima, né, gente? Aqui não há, então, modificação de discurso. Aqui, olha, houve uma mescla. Percebem que parte do trecho permanece em discurso indireto. Mas temos essa parte aqui, olha, que está em aspas, que representa a fala direta do personagem Ra.
Essa é a que nós vamos marcar, ok? Próximo exercício. No discurso direto, é comum encontrarmos os usos das aspas para, olha aí, ó, marcar o final dos parágrafos? Não, né, gente? Destacar as falas dos personagens e separá-las da fala do narrador? Indicar o final da fala do narrador? Também não, né, gente? Muito bem, acabamos de falar sobre isso no exercício anterior, né? Então, prestar atenção nisso, ó. As aspas servem para destacar as falas dos personagens e separá-las da fala do narrador. No discurso direto, que sinal de pontuação é comumente utilizado para anunciar a entrada da fala de um personagem? Olha a dica aqui. Não disse que está na fala do personagem. Disse que é para anunciar a fala do personagem. Ok? Por que esse verbo é importante? Anunciar é quando você prepara para falar, tá certo? Então, olha, é muito comum aparecer antes que o personagem comece a falar, a entrada da fala de um personagem. Então, qual que é? 2 pontos, ponto de interrogação, ponto final ou ponto de exclamação? 2 pontos, né, moçada? Mais um exercício, vamos lá. Leia esse trecho retirado do livro Malala, a menina que queria ir para a escola. Olha aí as aspas, porque se refere a um título que foi dado pelo autor desse livro. Então, não é uma frase minha, por isso que está em destaque. Estamos começando com travessão. Se é travessão, é discurso direto. Então, meu texto começa com um discurso direto, ó. Eu tenho direito à educação, eu tenho direito de brincar, eu tenho direito de cantar, eu tenho direito de falar. Outro travessão. Para que será que ele serve? Vamos ver continuidade aqui, ó. Disse Malala a uma rede de TV internacional. Essa parte, depois desse travessão para cá, ó, isso aqui é fala do personagem Malala ainda ou é a fala do narrador? É a fala do narrador. Então, a partir desse pedaço, eu tenho um discurso indireto. Tá vendo que tá mesclado os dois aí? Porque olha aqui, ó, a partir desse travessão, eu tenho o narrador me dizendo, ó, disse Malala a uma rede de TV internacional. Suas palavras foram ouvidas em todos os cantos do mundo. Então, começamos com um discurso direto, com travessão, que foi novamente utilizado para separar esse trecho da fala do narrador. Então, vamos ver. Observe o emprego do travessão nesse trecho e avalie as informações a seguir assinalando a correta. Percebemos o uso do discurso indireto? Tem discurso indireto, mas no final da frase. E os travessões foram empregados para separar a voz do personagem da voz do narrador. Mas não começa com discurso indireto. Começa, gente. Vamos ver as outras e ver o que mais a gente tem aí. No trecho, os travessões sempre são utilizados para introduzir a voz do narrador. Sim, né, gente? Mas... não, olha aqui, ó, voz do narrador. Olha aí, ó. Então, não. Os travessões é do personagem, né? Então, esse a gente tem certeza que não é. No trecho, percebemos o uso do discurso direto. Tem discurso direto. E os travessões foram empregados para introduzir a fala do personagem e separar a voz da personagem da voz do narrador. Show de bola! Porque olha aqui, ó, aqui fala que os travessões foram empregados só para separar a voz do personagem. Tá vendo que a letra C ficou mais completa? Então, ó, nesse caso aqui nós vamos marcar a letra C, ó, porque o travessão serve para introduzir a fala do personagem e separar a voz do personagem para a voz do narrador. Eu não tenho 2 travessões? Olha aqui, não foi isso que a gente viu? Então, por isso que a gente tem que ler todas as alternativas. Tá vendo que a primeira parece ser certa, mas eu tenho uma mais correta do que ela? Mais completa? Ok? Então, lendo todas as alternativas aí, hein, pessoal? Mais um. Leia esse trecho retirado do livro Malala, a menina que queria ir para a escola. Eu tenho direito à educação, eu tenho direito de brincar, eu tenho direito de cantar, eu tenho direito de falar, disse Malala a uma rede de TV internacional.
Suas palavras foram ouvidas em todos os cantos do mundo. É o mesmo trecho do exercício anterior. Considerando a presença do discurso direto, tá até grifado, hein? Indique quem está falando em cada momento. Então, quando começa aqui, ó, eu tenho direito à educação, eu tenho direito de brincar, eu tenho direito de cantar, eu tenho direito de falar. É o narrador ou é a Malala? É a personagem Malala, não é isso? Muito bem, porque olha aqui, ó, eu inicio com um travessão, que é característica do discurso direto, tá? O discurso direto é o personagem que fala diretamente. Nesse caso aqui, olha, disse Malala a uma rede de TV internacional, suas palavras foram ouvidas em todos os cantos do mundo. Essa fala é de quem? Do narrador ou da Malala? Do narrador, né? Nesse caso aqui, olha, esse travessão, na verdade, está aqui. Ele não deveria estar aqui, né, gente? Porque ele serve para separar a fala do personagem para a fala do narrador, mas ele não pertence à fala do narrador. Ok? Olha aqui, a gente trouxe vários exemplos para mudar, para a gente praticar um pouquinho a transformação do discurso direto para um discurso indireto e vice-versa, tá? Então, olha, uso da primeira ou segunda pessoa. Por que primeira pessoa? Quem fala? Como é que chama a primeira pessoa que fala no discurso? Eu ou nós, né? E a segunda pessoa? Você ou tu? Então, vamos lá. Iremos à formatura. Você vai conosco? Perguntou a mãe. Então, olha, modelo aí de novo, ó, o travessão iniciando a fala, né? Introduzindo a fala e separando da voz do narrador, que nos contou aí, ó, perguntou a mãe. Olha como tá no discurso indireto agora. Aí eu uso na terceira pessoa, porque eu vou falar, eu vou contar para você o que ela falou. Então, eu vou ser o narrador. Ó, a mãe disse ao filho que eles iriam à formatura e perguntou se ele também queria ir. Quem são esses eles? Não sei. Por que eles? Porque aqui eu tenho conosco. Se é conosco, não é só comigo, é comigo e com mais pessoas. Então, ó, a mãe disse ao filho que eles iriam à formatura e perguntou se ele também iria. Percebe que aqui, ao ler, você é o narrador? Você está contando o que aconteceu diretamente nesse diálogo aqui? Vamos ver um por um. Se no discurso direto o verbo se encontrar no presente, terminamos a tarefa, gritaram os alunos. Então, olha aí que característica importante isso, hein? O verbo está no presente, ó. Terminamos a tarefa, gritaram os alunos. Como é que vai ficar aqui, olha, no discurso indireto? Vai para o pretérito, quer dizer que vai para o passado. E aí, olha como é que ficou aqui, ó. Os alunos disseram que haviam terminado a tarefa. Também tudo no passado, tá vendo? Porque você está contando um fato que já aconteceu. Quando os alunos gritam, é presente. Um exato segundo depois que eles gritaram, já é passado. Se você vai contar o que você presenciou, já passou. Por isso que mesmo aqui sendo presente, na hora que você passa para o discurso indireto, você tem que observar essa mudança do tempo verbal, tá? Aqui estava no presente e quando eu passo para o modo indireto, ele vem para o passado. Fez sentido? Espero que sim. Vocês já terminaram a tarefa? Perguntou o professor. Como é que fica do lado de cá? O professor perguntou se os alunos terminaram a tarefa. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho esse se, que é uma característica desse tipo de passado aqui, ó. Pretérito mais que perfeito do indicativo, tá? Vocês já terminaram a tarefa? Aí como é que alguém vai contar? A professora perguntou se eles terminaram a tarefa. Por quê? Como aqui é uma interrogação, existe uma dúvida, né? O se também não representa dúvida? Então, esse se aqui, ó, perguntaram se os alunos, significa que existe incerteza, eu não sei se eles terminaram ou não. E está substituindo justamente essa interrogação. E se tiver no futuro? Vocês não terminarão a tarefa em casa, comentou a professora. Olha só como é que vai ficar. O professor comentou que os alunos não terminariam a tarefa em casa. No imperativo, que representa uma ordem, terminem a tarefa, insistiu o professor.
Olha aqui, ó, aí ficou no passado, ó. O professor insistiu para que os alunos terminassem a tarefa, tá? O insistiu permaneceu mesmo, tá? Perceberam? Aqui, ó. Só que aqui, ó, terminarem e aqui virou terminassem, ok? Uso de pronomes demonstrativos de primeira pessoa. Se tá na primeira pessoa aqui, lógico que do lado de lá vai ter que passar para terceira, né? Ó, esta tarefa está bastante difícil, exclamou o aluno. Esse demonstrativo aqui, ó, é esse aqui, ó. Esse é o pronome. Qual tarefa? Esta. Então, se você tá vendo a cena, a pessoa te mostra. Como que isso vai estar representado no texto? Através desse pronome aí, ó. O aluno disse que aquela tarefa estava muito difícil. Porque aí tá longe de mim, eu fiz referência à mesma tarefa. Use um verbo de locução acompanhado de sinal de pontuação. O professor disse: terminem a tarefa, alunos. Então, um vocativo aqui, ó, no final da frase, né? Vamos ver aqui, ó. O professor lhes disse para que terminassem a tarefa. Tá vendo que aqui não houve essa pontuação, porque eu não tenho vocativo, né? O vocativo é uma fala direta, então dispensou aqui a pontuação, ok? Gente, existem muitas características gramaticais nessas mudanças, nesse comentário que a gente acabou de fazer, nesse exercício, que o importante é que vocês pensem em como vai ficar. Então, quando você é o narrador, quando você faz o discurso indireto, a sua escrita é na terceira pessoa e você tem que pensar em como você vai organizar o verbo, os pronomes, com o tempo verbal correto. Tem que prestar atenção nisso. O discurso direto tem essa característica do personagem falar diretamente com você ou com outro personagem da história, mas vocês, enquanto narrador, está observando e depois vai contar isso de um outro modo. De toda forma, você precisa observar os tempos verbais em que você vai passar isso para outra pessoa. Muito bem, viemos até aqui. Estou deixando para vocês aí, ó, no livro didático de vocês, tem na página 145 alguns exercícios também de discurso direto e indireto. Pratiquem, ok? Um beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.